Pessoal, terceiro aspecto aqui, o terceiro tema, é o controle com variação de frequência. Bom, aí é o seguinte, deixa eu fazer uma anotação aqui para a gente visualizar a partir do diagrama de torque. Ó, que curva é essa aí? De quem? Do Nietzsche. O que é Nietzsche mesmo? Em função de quê? Velocidade. Ou esmagamento. Ok? Beleza. Ele tem essa curva. Então vamos imaginar que seja um Nietzsche de rotor em curva. Gaiola. Beleza. V. Ele tem características principais, parâmetros principais, torque de partida. Esse aqui é o quê? Torque máximo. E o nominal? O que é o nominal? É função da potência nominal e velocidade nominal que ele vai trabalhar. Bom, potência nominal e velocidade nominal dá torque nominal. Normalmente está por aqui. Então, o torque nominal estaria por aqui. Beleza. Se nós utilizarmos esse motor com essa característica de torque, em um acionamento a velocidade variável com inversor de frequência, nós poderíamos, através do inversor de frequência, variar tanto a tensão quanto frequência da tensão aplicada. O que acontece quando nós variarmos a tensão ao motor de indução? Se nós diminuirmos a tensão, essa aqui, quando a gente desenha uma curva dessa, a gente está pressupondo que ele está operando com tensão nominal e frequência nominal. Beleza. Agora, se através do inversor eu baixar ou diminuir a tensão, mantendo a frequência, aí não é só com o inversor, né? Nós temos uma fonte variadora, um autotransformador, esse tipo de fonte de tensão variável, grande parte das vezes não varia a frequência. O inversor varia a frequência. Mas se eu tiver uma fonte como essa aqui, ó, um autotransformador, eu posso baixar a tensão sem mexer na frequência. O que acontece na curva? Diminui. Isso. O Amplitude cai. jeitão é o mesmo, né? O jeitão dela é o mesmo. A velocidade síncrona não muda, é a mesma, porque a velocidade depende da frequência, não muda. E o que muda? A amplitude do torque. Porque nós vimos naquela equação lá, o torque do motor de indução é diretamente proporcional ao quadrado da tensão. Ou seja, existe uma relação muito forte da tensão do conjugado com a tensão, dependência mutual. Então, as curvas de torque, elas variam conforme uma ascensão do nível de tensão. Então, se o sistema tem uma tensão baixa, mais baixa, ele funciona assim. Viu? Velocidade síncrona mesmo. Se a tensão diminuir mais, o que acontece? Jeitão é o mesmo. Ah, está com tensão bem baixinha. A curva é bem baixinha. Ou seja, torque de partida cai, torque máximo caiu. O torque nominal para tensão plena, frequência plena não mudou. Mas é claro, o torque disponibilizado agora muda completamente. E não tem mais compromisso com aquele torque nominal. Não é mais. Né? Então, isso aqui opera V1, V2, V3. Ok? Então, V3 maior que V2 e maior que V1. Ok? Então, o comportamento da curva de conjugado do Nietzsche é esse.
mantendo-se frequência constante. Ok? Então, variação de frequência de tensão. Isso está na apostila, não me lembro qual página, tá? Mas está lá, não precisa anotar, apenas estudar aqui. Variação de tensão, frequência constante. Beleza. E se variarmos a frequência agora? Agora sim, precisamos de dispositivos capazes de variar a frequência. É o caso de inversor ou ciclo conversor. Né? Na atualidade, é o ciclo inversor de frequência. Como é que se comporta essas curvas em função de variação de frequência? O que muda? Velocidade. A interceptação do eixo X muda de posição? Não? Essa velocidade é a mesma? Hein? Velocidade 5 é a mesma? Como é que calcula a velocidade 5, pessoal? Em RPM. Vai? Passar para a radiante do segundo, 2π sobre 60. Depende de frequência. Se a frequência variar, então se a frequência diminui, para onde vai esse valor de velocidade 5? Diminuindo. Ok? Então, essas curvas passam a ter um comportamento completamente diferente. Elas estão aqui, zero, passa a funcionar aqui, com baixa tensão. Né? Eu deveria ter mostrado aqui com tensão alta. Se for baixa tensão, então se nós temos uma curva assim, essa curva com metade da frequência, assim. Ela continuaria diminuindo no toque máximo? Bom, isso depende. Isso depende do nível de tensão. Eu estou diminuindo aqui propositadamente, porque normalmente, quando você diminui frequência, você tem que diminuir tensão. Ok? Tem que diminuir. E aí vai. Essa figura também tem na apostila. Então, quando a gente faz aquele acionamento com variação de tensão e frequência, o inversor ele tem uma função que nós podemos utilizar, que é nada mais é que uma estratégia de acionamento do motor de indução chamada estratégia escalar. É aquela estratégia onde nós variamos frequência. Para que a gente varia a frequência do motor de indução? Varia a frequência para quê? Velocidade, para variar a velocidade. Diminui frequência, diminui. Aumenta a frequência, aumenta. Beleza. Agora, beleza, esse é o comportamento, a representação da curva. Agora, como é que fica, baseado aqui no diagrama do motor de indução, do circuito equivalente, melhor dizendo, parte de tensão P1, frequência F1, reatância de valorização R2 sobre S, X2, X1, R1, I1, IN e 2. V. Quando estamos aqui, controle com variação de frequência. Quando eu preciso acelerar esse motor, eu preciso aumentar a frequência. Ok? Vamos imaginar que estejamos em determinado patamar de frequência, preciso acelerar mais. Então eu preciso aumentar mais a frequência. Quando aumentamos a frequência desse motor, que dinâmica acontece internamente na máquina? Reatância do tiro. As reatâncias aumentam. Por que as reatâncias aumentam? Porque reatância é igual a 2π FL. Considerando que a indutância não varia, constante, então a reatância é diretamente função da variável frequência. Então, aumentou a frequência, aumenta as reatâncias.
Natália. Entendeu aí, Natália? Entendeu, sim? Beleza. Beleza. Estou falando dos homens assim, eu. Da final do ano que vem, eu tenho que falar com vocês. Na gerência tem, nós temos 323 funcionários. Aí chega no auditório, eu escolho uns aí que eu já. Ainda que lá. Parecer que eu estou. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Mas eu troco os outros de menino em casa, 3 eu troco menino em casa, eu troco. Vamos lá. Então, a partir desse diagrama, que dinâmica é essa que acontece quando varia a frequência? Hein? Que dinâmica? Variou a reatância, variou? E aí? Corrente de quê? O que acontece com ela? Diminui. Cai. Diminui. Se a corrente de magnetização diminui, o que acontece? Hã? Corrente rotórica aumenta. Corrente rotórica aumenta? Principal da corrente de magnetização. O que é a corrente de magnetização? O que é? O que ela representa? Isso aqui é um circuito representativo, é um modelo. Representa um motor de indução operando. Beleza? Então, o que representa? Calor através da resistência. Só o R2, calor. Só o X1. O que é o X1? Fluxo de dispersão estatórica. Geração. Se não existisse fluxo de dispersão, o que acontecia com o X1? Sumia. Zero. X2. Bom, diminuiu a reatância de magnetização. A indutância diminuiu? Não diminuiu. Mas, com a diminuição da reatância de magnetização, ou com o aumento da reatância de magnetização, a corrente de magnetização cai. Se a corrente de magnetização cai, o que acontece com o fluxo de magnetização? E essa corrente gera? Cai. E o que acontece se o fluxo de magnetização cai? Hein? Diminui o quê? Diminui o fluxo também do rotor. E aí, se diminui o fluxo também do rotor? Hein? Tensão induzida, ok, diminui também, mas o que mais? O escorrimento pode aumentar, o escorrimento mais em função da carga também. Torque diminui. Muito bem. O torque diminui. Correto? Porque o torque em motores elétricos, não só no coração, é gerado através da interação de campo magnético. Esses motores são motores de campo girante. Alimenta o estator, gera campos magnéticos que giram na superfície do estator, polos norte e sul estão girando. Lá dentro tem um rotor, com tensão induzida, a corrente, então ele também gera polos. Esses polos do rotor são arrastados pelos polos contrários do estator. Então, quando os polos do estator estão girando numa velocidade proporcional à frequência, o rotor está girando numa velocidade também proporcional a essa velocidade do campo girante, só que com um escorregamento, ou seja, com uma velocidade um pouco mais baixa, na maioria das vezes. Okay? Então, essa interação dos fluxos magnéticos do estator e do rotor é que produzem essa força de giro. E esse campo magnético que atravessa o entreferro, que atua no rotor, esse fluxo é o de magnetização. Estão lembrados? Por quê? Porque todo fluxo que o estator gera, uma partezinha ele perde. Está representado aqui. Ok? Vamos supor que o estator gerou 10 mV. Ficou meio mV para trás. Os outros 9,5 mV atravessam o entreferro e atravessam o rotor. Okay? O rotor também gerou lá os 10 mV dele. Só que ele perdeu meio também. Correto? Qual é o fluxo de magnetização? 9,5 do estator, 9,5 do rotor. É o fluxo mútuo. É o fluxo total menos o que os dois circuitos perderam por. É esse fluxo mútuo, né, concatenado, que gera o conjugado. Então, qualquer coisa que faça esse fluxo de magnetização variar, varia o torque. Que é uma outra coisa que é um veneno para fluxo de magnetização e para o torque? Harmônica. Né?
Porque a harmônica tem sequência. Algumas harmônicas geram torque, geram campos girantes contrários. Harmônicas de ordem 3 e múltiplas de 3 geram torques frenantes. E aí vai. Mas não estou falando disso aqui agora. Então, tudo que afeta o fluxo de magnetização afeta diretamente o torque gerado. Se afeta o torque, afeta tudo. Porque motor foi feito, projetado para quê? Para desenvolver torque no eixo. Tudo que afeta o fluxo no entreferro afeta o torque no eixo. Variação harmônica no fluxo produz vibração no rotor. Queda de tensão diminui o torque do motor, por quê? Porque queda de tensão diminui a corrente, diminui essa tensão e diminui essa corrente. Diminui a corrente de magnetização. Então, quando se aumenta a frequência, aumenta a reatância, a corrente de magnetização cai, o fluxo cai, o motor perde torque. Como é que o que nós podemos fazer, então, para manter o conjugado do motor aproximadamente constante? Manter, primeiro, o fluxo de magnetização constante. Como é que faz para manter o fluxo de magnetização constante? Manter a corrente de magnetização constante. Como é que faz para manter a corrente de magnetização constante? Tensão em cima da magnetização, que é a função da tensão ficada. Então, a corrente caiu em função do aumento de frequência. O que a gente faz? Aumenta a tensão. Ou seja, passa a existir uma relação entre tensão e frequência. Essa relação, ela tem um jeitão. Ela pode ser uma relação linear, pode ser uma relação simplesmente constante. Né? Se isso aqui for uma relação constante, toda vez que nós variarmos frequência, vai variar a tensão nessa relação. Né? De K vezes frequência. Então, se isso aqui for 1, variou a frequência, variou a tensão na mesma proporção. Eu estou variando a frequência, aumentando 10% na frequência, aumenta 10% na tensão. É uma estratégia de controle, objetivando manter a corrente de magnetização constante. Okay? Da mesma forma, se estamos a velocidade plena, frequência máxima, precisamos de desacelerar o motor, precisa baixar a... Quando abaixa a frequência, o que acontece com a reatância? Principalmente magnetização. Essas duas aqui são pequenininhas, o importante é essa aqui. Cai. O que acontece com ela? Cai. Se ela cai e a frequência de entrada não muda, o que acontece com a corrente de magnetização? Aumenta. Isso é bom ou ruim? Depende. Depende de quê? Hein? Aumenta o torque? Não entendi. O que acontece agora para essa situação em que a corrente sobe? Ou seja, nós baixamos a frequência para baixar a velocidade. Com a diminuição da frequência, diminuiu a reatância de magnetização. Se a tensão permanecer constante, o IM sobe, né? Satura. E quando satura, acontece o quê? Aquecimento. Aquecimento em função da corrente. Quando satura? Perde linearidade, porque o fluxo não mais altera, obedecendo uma relação linear com a corrente, está saturado, não passa mais fluxo no núcleo, assim por diante, ou ele cresce pouco nessa situação, e principalmente porque quando uma máquina elétrica satura em fluxo, aparecem as harmônicas de terceira ordem. E harmônicas de terceira ordem na corrente produz fluxo de terceira ordem, que produzem um conjugado frenante. Quando uma corrente terceira harmônica circula num motor elétrico, é a mesma coisa a gente está aplicando tensão contínua nele. Aplicando corrente contínua nele. O que acontece quando aplica corrente contínua no motor de indução? Hein? Trava. É o princípio do freio de indução. O
Ok? Vocês vão fazer o teste hoje, a outra coisa que fizer o teste hoje, o ensaio do motor bloqueado e motor a vazio, não vai? Aplica tensão contínua no motor, vocês vão precisar aplicar tensão para para calcular a resistência do estator. Quando vocês aplicarem tensão, obviamente, limita a corrente máxima igual a corrente nominal. Né? Coloca a corrente contínua no motor e tenta girar ele. Não gira. Por quê? Porque freia. Tem o mesmo efeito da aplicação de componente de sequência zero, que são as terceiras harmônicas. As terceiras harmônicas são de sequência zero. Né? Nem toda componente de sequência zero é harmônica, mas as harmônicas de terceira ordem são de sequência zero. Ok, pessoal? Então, acontecendo saturação, aparecem as terceiras harmônicas e aí o rendimento da máquina cai, a performance da máquina cai e ela perde rendimento. Ok? Então, também não. Então, é interessante que a corrente de magnetização ela se mantenha dentro de uma faixa muito estreita, próxima do valor nominal. Ok? Próximo do valor nominal. Então, existe uma dependência. Essa característica foi muito chamada, é muito conhecida como escalar. Por que escalar? Porque a gente não mexe em vetor. Aumenta a tensão em volts, aumenta a frequência em hertz. Diminui a frequência em hertz, diminui a tensão em volts. Então, com valores... Módulos. Hein? Módulos. Valores eficazes de tensão e módulo de frequência. Frequência não tem. Frequência. Então, a gente está trabalhando em módulo de tensão. Valor eficaz. O controle vetorial não. O vetorial trabalha o fácil, a tensão, corrente, fluxo. Ok, pessoal? Oi. Não é eficaz trabalhar com motor de som baixíssimas rotações, né? Não, existe uma limitação muito forte para trabalhar com baixíssimas velocidades. Olha o que acontece. Vê, muito interessante. Vamos supor que esse motor seja um motor de 60 Hz. Vamos usar aqui os nossos motores. Vocês vão determinar valores de resistência, reatância. Quanto vocês acharam do Xm? Quem fez na aula passada? Já calculou? Vocês vão achar no Xm? Não entendi. Não, a última prática. Sexta-feira. A última prática. Uma parte de vocês fez a... Quem fez a prática conseguiu calcular os valores? Vamos supor, para esses motores de 5 kW, isso aqui está na faixa de 25 ohms. Eu vou colocar aqui um valor arredondado, 30 ohms. Esses valores aqui, resistência, deu 0,7, vou colocar 0,5 ohms. Isso aqui, vamos supor que seja 0,5. São valores típicos de um motor de 5, 7,5 kW. Ok? Categoria linha. 60 Hz, reatância de 30, resistência de meio, reatância de pressão 0,5. Ou seja, a reatância de magnetização é muito superior à resistência estatórica e à reatância de dispersão estatórica. Correto? Então, se eu aplicar aqui nesse motor 220 volts, a maior parte dessa tensão aplicada vai estar onde? Em cima, na queda do estator ou na reatância de magnetização? Na reatância de magnetização. Se eu estiver aplicando 220 volts, vou botar estou aplicando 220 volts aqui, eu vou ter, sei lá, 200 volts aqui, 210 aqui, e aqui nessa questão 10 ou 20 volts de queda. Correto? Ou seja, praticamente toda a tensão aplicada está em cima da reatância de magnetização. Porque a impedância do estator é baixa. Então, a relação de tensão entre os dois métodos, ou as duas impedâncias, é essa. Então, eu vou chamar isso aqui de tensão E. Isso aqui, tensão VZU. Tensão na impedância do estator. Então, para a frequência nominal, a
relação entre a tensão na magnetização e a tensão no estator é alta. É muito alta. Isso então faz uma regulação de tensão viável para o motor de indução. Por quê? Como eu sei que praticamente toda a tensão está em cima da magnetização, eu posso garantir que a corrente de magnetização está lá no seu valor praticamente nominal. Não é? Entenderam? Entendeu ou não? Entendeu, Michel? Mais ou menos? Ó, se eu estou aplicando tensão plena com frequência plena na entrada, ok? E eu sei que nessa frequência alta, reatância alta, me garante uma tensão mais alta na reatância de magnetização, eu sei que a corrente de magnetização tem que estar lá, seu valor alto adequado próximo do nominal. Ok? Se eu aplico aqui 220 volts, eu tenho, por exemplo, 210 aqui, 10 volts aqui. Então, esses 10 volts que estão aqui, não está afetando muito a reatância de magnetização. Ok? Tem que estar atento à corrente de magnetização. Agora, vamos baixar a frequência, como na proposição dele aqui, trabalhar com fração de hertz. Ao invés de 60 Hz, vamos trabalhar com 0,6 Hz. Caiu quantas vezes na frequência? 60 para 0,6. Caiu 100 vezes. 100 vezes. Para quanto cai essa reatância de magnetização? Se a frequência caiu 100 vezes. 0,03. Então a nova reatância passa a ser 0,3. Ok? Quanto que vale a reatância de dispersão? Cai 100 vezes. Quanto que dá? 0. Mas não é essa o que importa. O que importa é esse aqui. Para quanto vai agora o valor da resistência ômica do estator? 0,2. Não varia na frequência. Como é que fica a regulação de tensão sobre a magnetização agora? Como é que fica a relação agora com 0,6 Hz? Como é que fica a relação entre Rn e VZU? Baixo. Muito baixo. Muito baixo. Mas eu vou continuar aplicando 220 aqui? Claro que não. Vou obedecer uma relação como essa. Né? Só que essa relação fica comprometida. Por quê? O motor trabalhando com cargas elevadas, corrente do estator é alta. E aí, como a corrente do estator é alta, porque vamos imaginar que ele esteja em carga, né? Essa corrente vezes essa resistência produz uma queda que pode ser maior do que a tensão sobre a magnetização. Ou seja, qualquer variação pequena que seja na resistência vai produzir variação na corrente de magnetização. Querem ver? O motor começa a operar em sobrecarga e está rodando em baixa velocidade, né? Vamos supor que ele seja autoventilado, como um motor como esse. Olha, tem aletas para se autoventilar. Só que essas aletas, elas têm eficiência quando? Quando ele está rodando em velocidade bem baixinha, ela tem eficiência? Ela foi projetada para velocidades altas. Vamos supor que ele seja autoventilado. Então, como ele é autoventilado, está rodando em baixa velocidade, ele não troca calor. Se ele não troca calor, esquenta, 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 o que acontece com a resistência? A resistência aumenta ou diminui? Diminui. Aumenta. Resistência de condutor aumenta com a temperatura. Então a resistência aumenta. Olha o que acontece. Se essa resistência aumentar de 0,5 para, por exemplo, 0,7, o que é muito razoável, olha quanto que aumentou em relação à magnetização. Se você não percebe, se o inversor não corrige essa tensão para compensar isso, o que vai acontecer? Quando ele aumentou aqui de 0,5 para 0,7, a queda que era proporcional, em função disso aqui, cai. Sobe aqui e cai aqui. Então, vamos
vamos imaginar aqui o seguinte, para essa situação, vamos supor que eu estou aplicando 10 volts. Com 0,5, fazendo essa relação, tentar criar uma condição, você está trabalhando aqui, para manter a corrente de magnetização constante. Né? Como ela caiu para 0,3, qual deve ser o valor da corrente para criar o fluxo? Ah, sei lá. Bom, então, qual tensão eu precisaria aqui para ter essa resistência, essa reatância? Estão entendendo o raciocínio? Eu não tenho que obedecer essa relação aqui. Então, vamos supor que essa relação seja 220 para 60. Dá determinado valor. Se essa frequência caiu 100 vezes, você cai 100. Cai para 2,2. Então, essa tensão cai para 2,22. Está vendo? Para uma frequência de 0,6 Hz. Beleza. Aí eu estou tendo aqui, sei lá, estou tendo aqui de repente 2 volts, 1 volt. Aqui estou tendo 1 volt. O que acontece se essa resistência subir um cadinho? E eu não fizer nada? O que acontece com essa aqui a tensão? Aumenta, sei lá, foi para 2 volts. Quanto que sobrou aqui? 0,2. 0,2. O que acontece com a corrente? É com buraco. Então, a capacidade que o inversor de frequência tem para trabalhar nesta região é crítica. Por quê? Ele só conseguiria ter eficiência realmente se ele tiver um controle preciso dos valores de R1 e da reatância de magnetização. Porque quando essa resistência variar o mínimo que for, vai afetar drasticamente a resistência de magnetização, consequentemente, afetar drasticamente a corrente de magnetização. Entendeu? Quando a gente está trabalhando com 60 Hz, isso aqui era 30 ohms, isso aqui era meio. Se o motor estava trabalhando com carga alta, vamos supor que ele estava aquecendo, isso aqui passou de 0,5 para 0,7. Faz alguma diferença? 30 para 0,5, 30 para 0,7. Pouca diferença. Regulação, ótimo. Agora, quando isso aqui cai para fração de Hz, 0,3, 0,4, cai para valores de impedância parecidos com a da resistência. E aí, pequenas variações na resistência variam rapidamente, bruscamente, a corrente de magnetização, que varia o fluxo, que varia o fluxo. Então, é muito difícil fazer controle em baixa frequência. Escalar, né? Escalar. Muito difícil fazer. Porque a relação de tensão na magnetização e no estator fica comprometida em função disso, em função de variações na resistência estatória. Por quê? Porque elas são muito próximas. Pessoal, está faltando falar dos métodos de partida. Nós estamos precisando, na próxima aula, já iniciar máquinas monofásicas, certo? Pessoal, isso aqui está entendido? Está mesmo? Vai, sai. Beleza? Por que nós precisamos de métodos especiais de partida para motor de indução? Que preocupação que nós temos no acionamento do motor de indução quanto ao transitório de partida? O que acontece na partida de motor de indução? Corrente de partida. Transitoriamente, a corrente de partida fica muito alta. Muito alta por quê? Porque na partida, S igual a 1. O que acontece com S sobre 2? Alto. Muito baixo. Abaixo. Muito baixo, né? S sobre 2 muito baixo. Isso aqui já é muito baixo. Em paralelo com uma reatância que, mesmo sendo alta, mas em paralelo com um valor muito baixo, insere com a impedância do estator que é muito baixa, dá
uma impedância equivalente? Baixo. Muito baixa. Essa impedância no denominador de tensão dá uma corrente muito alta. Vai? Essa corrente, durante esse transitório da partida, durante os primeiros ciclos de tensão na partida, pode chegar a 7, 8 vezes o valor da corrente nominal. Então, a gente imaginar aí um motor como o nosso aqui, de 20 e poucos amperes nominais, pode chegar a 150, 160 amperes durante a partida, valor de pico. Por isso que nos motores, a norma 70, a BNT 74, não me lembro, 7094, determina que um dos parâmetros que deve estar na placa do motor, de identificação do motor, é isso. IP sobre IM. O que é IP sobre IM? Exatamente. Essa relação, por exemplo, nossas máquinas, depois vocês dêem uma olhada, está lá, 7 vezes, 7,5 vezes. Né? Significa o quê? IP sobre IM de 7. Corrente de partida é 7 vezes a corrente nominal. Ok? Bom, existe um outro parâmetro do motor de indução, que também é dado por outros motores, que é chamado tempo de rotor bloqueado. O que é o tempo de rotor bloqueado de motor de indução? Isso. Ok. Então, tempo de rotor bloqueado, seja 10, 15, 20 segundos, é o tempo máximo que ele tem para atingir a pelo menos 80% da velocidade. Mas, em tese, seria, como o próprio nome diz, é o tempo máximo que eu posso manter o rotor bloqueado. Né? Isso é característico em sistemas com partida direta. O que é partida direta? Liguei o disjuntor, pum, tensão plena, frequência plena do motor. Isso é partida direta. Não tem dispositivo algum entre a fonte e o motor. Alimenta-se diretamente com tensão nominal e frequência nominal. Aí ele vai obedecer aquela curva lá. Correto? De tensão e frequência plena. Mesmo não tendo torque máximo na partida, né? Ele tem torque de partida que é menor que o torque máximo, mas é, para aplicação, se bem feito projetado, uma alta da carga. Claro que se você vai projetar um motor cujo torque de partida maior que o da carga, você não vai conseguir acelerar. Então, tempo de rotor bloqueado é o tempo máximo que ele pode trabalhar teoricamente bloqueado, mas a norma diz que até 80%. Então, nós não podemos ter uma situação de acionamento que o motor fique parado ou em baixa velocidade, com corrente plena ou com aquele transitório de corrente de partida, por mais tempo do que o rotor bloqueado. Era muito comum, eu mesmo já queimei pelo menos 2 motores assim, uma das primeiras aplicações que eu fiz com o soft-start, aquele chip. O que o soft-starter faz? O soft-starter, ou dispositivo de partida suave também, visto assim, ele não controla a frequência da tensão aplicada. Durante a partida, quando dá o comando para a partida iniciar a aceleração do motor, ele começa a injetar tensões baixas e vai aumentando a tensão gradativamente ao motor. Só que nós vimos que o torque é proporcional à tensão, né? É ou não é? Se eu diminuir a tensão aplicada no motor, o que acontece com o torque? Principalmente na partida. Cai. Baixinho. Aí acontece muita situação em cargas que demandam torques razoavelmente altos na partida. Não é o caso de carga CPM, como ventilador e tal. Alguns tipos de carga, no meu caso lá era carga de ventilador, só que partia com o dumper aberto. Então, rapidamente ele demandava um torque muito elevado. Então, ele já
tensão baixa, o torque é baixo, né? Não é isso? Alimentar motor de indução com tensão baixa implica em baixar o torque proporcionalmente ao quadrado dessa variação. Então, diminuir tensão faz o torque cair bruscamente. Beleza? Então, ele fica com torque menor na partida do que o da carga. Aí não consegue acelerar. É uma situação. Ele fica alimentando o motor com tensão mais baixinha, né? Tensão baixa. Mas não é suficiente para ele acelerar. Como ele não acelera, ele não se refrigera, se ele for autoventilado, que é a grande parte das aplicações. Ele não refrigera. E o sujeito não se dá conta daquilo, ele está lá. Tempo de rotor bloqueado já foi para o breve muito tempo. Ele passa minutos. Tempo de rotor bloqueado é 10, 15, 20 segundos. Passa minutos assim, alimentado com baixa tensão, mas com corrente. E vai lá cozinhando, fritando, abre o bico. Que é motor. Outras situações em que ele consegue, aí o que a gente faz? O software ele tem essa viabilidade, essa facilidade. Eu posso dizer para ele com qual tensão ele tem que começar. Não, você vai começar aplicando 30% da tensão no final. Então, para esse 30%, pode ser que seja o suficiente para acelerar. Mas, às vezes, esse 30% de tensão gera um torque que é só ligeiramente maior que o da carga. Aí, o que acontece com a taxa de aceleração? Baixíssima. Ele demora para acelerar. E aí, o que acontece com o tempo de rotor bloqueado? Já foi. E aí, durante aquele transitório, ele está crescendo. Mas, se esse transitório demorar muito tempo, pode ser que o motor, se ele não queima na hora por excesso de calor, né, o isolamento dele vai tornando. Isolamento de máquina, aliás, isolamento em sistemas elétricos, a vida útil de sistemas elétricos é inversamente proporcional à temperatura. Né? Isolamento de motor, da mesma forma. Quanto mais calor, quanto maior a temperatura, mais fragilizado fica o sistema. Ou os isolamentos dos motores. Então, esses dispositivos de partida, eles têm que garantir que, por que se faz ou se adota, projeta dispositivos de partida? Por quê? Porque a corrente de partida é muito alta, não é? Então não é, pessoal? Por que a corrente de partida é alta? Porque na partida o escorregamento é 1. Isso faz o R2 sobre S ficar muito. A impedância do rotor fica muito. A impedância do rotor? Ok. A impedância do motor fica muito baixa. E aí? Então por que a gente tem que limitar essa corrente de partida? Por que tem que limitar a corrente de partida? Diagrama unifilar. Tem um barramento aqui que eu vou chamar de infinito. Falei extensionamento com um arco gritou, que mexe com ele. Não, esse barramento não é infinito, não. Esse é infinito, sim. Ele é infinito. Se essa potência de curto-circuito desse barramento aqui for muito superior à potência do sistema que está aqui, seja do curto, seja da potência do motor que está nesse transitor de partida, é barramento infinito. Né? Por exemplo, nós estamos aqui no laboratório. Vamos supor que essa lâmpada fecha tudo. Fechou tudo. O que acontece com a alimentação da escola? A escola desarma? Não. Desarma. Se tivesse um osciloscópio lá, se pudesse colocar um osciloscópio, um PP lá na entrada da subestação da escola, um 13.8 kV que vem da CEMIG, o que ia acontecer com a tensão? Quando circuitar essa lâmpada aqui, a tensão lá vai cair? Por que não cai? Porque a potência lá é muito superior à potência aqui do dispositivo do curto-circuito. Né? Barramento infinito. Aqui tem um transformador. Aqui tem cabo, aqui tem um PCC, o Power Common Coupler, o barramento de acoplamento comum. Onde tem as cargas penduradas. Né? Aí vão aqui, tem um motor de indução aqui. E tem outras cargas aqui, controladores, não sei o que e tal. Quando ele entra em partida,
essa corrente aqui, IP altíssimo, 7, 8 vezes a nominal. Né? Essa corrente vem de onde? Lá da fonte. A tensão aqui, sei lá, vamos supor que aqui seja os 13,8 kV. Aqui está os 220. Quando essa corrente muito alta passa pelo transformador, produz nele uma que é a tensão. Aqui é o V1. O que sobra para cá? O que sobra para cá é o V2, que é a tensão do barramento infinito menos aquela tensão do transformador. Quando o cabo de alimentação também é muito grande, dependendo da bitola do cabo, tem reatância. Então, além disso, tem aqui a tensão do cabo. Então, em sistemas com partida direta, eles são muito sensíveis a fundamento de tensão. Né? A fundamento de tensão. Quem já morou perto de fim de linha, sabe disso. Eu já morei. E graças a muita insistência, você me trocou transformador, subdividiu a área e tal. Né? Tinha uma serraria, e o camarada, sempre que ficava até mais tarde, quando ele ligava o motorzinho dele lá, na minha casa, arriava. Por que arria? Por que a tensão cai? Por que afunda? Porque a corrente de partida desses motores eram altas o suficiente para produzir no transformador queda de tensão, produzir uma tensão do barramento baixa, afundada. Né? Então, essa tensão ela é afundada em função da relação de potência entre carga e a fonte e, obviamente, das impedâncias do circuito. E da severidade do tempo de partida. Porque se o motor estiver em carga muito elevada, ele vai demorar a acelerar. Se ultrapassar o tempo de rotor bloqueado, pode comprometer o motor. E além de comprometer o motor, está comprometendo a instalação, porque está afundando a tensão. Né? Então, em projetos que têm acionamentos com motor de indução, tem que se verificar essas condições de partida. E aí, quando não tem jeito, ou economicamente é inviável fazer a substituição do sistema de alimentação, então tem que prover aqui algum dispositivo entre o alimentador e o motor, algum dispositivo para controlar essa corrente de partida, para limitar essa corrente de partida. Ok? Cita para mim aqui 2 ou 3 limitadores de corrente de partida de MIT. Partida estrela triângulo. Por que partida estrela triângulo diminui? O motor ele tem um fechamento para a potência nominal em triângulo. Parte-se em estrela, com conexão estrela, por quê? Usando a mesma tensão de entrada, estando ele conectado em estrela, a tensão na fase cai. Não é assim? Então isso limita a tensão em raiz de 3, uma razão de raiz de 3. Então a corrente cai. É um mecanismo, uma estratégia muito comum a partir do estrela triângulo. Um outro aí. Qual outro? Um soft start. Né? Hein? Reator de partida. O que é um reator de partida? O que é um reator? É uma reatância. É uma bobina com um determinado valor ômico ou com uma determinada indutância que na frequência, no transitório de partida, gera uma reatância tal que limita em tantos por cento da corrente. Então, qual o valor da reatância que eu vou colocar em série com o motor? Qual o valor? É o máximo possível para limitar a corrente, porque quanto maior a reatância, menor a corrente de partida. Só que, se a reatância for muito alta, a queda de tensão dela vai ser muito alta, vai sobrar pouca tensão para o motor, e aí? Pode ser que ele não tenha torque suficiente para girar. Né? Nós temos que garantir que ele vá acelerar, considerando o tempo de rotor bloqueado. Mas atenção, o tempo de rotor bloqueado é considerando que ele está partindo sem nenhum dispositivo, ou seja, com corrente brava em cima dele. Se a gente coloca algum dispositivo, esse tempo de rotor bloqueado fica relaxado. Né? Aumenta e tal.
aí em função da carga térmica e tal. Então, considerando que o motor ele precisa acelerar com um determinado time, nós temos que garantir que a tensão dele seja tal que consiga acelerar com uma taxa mínima de aceleração. Okay? Então, essa reatância ela tem que ser um valor máximo limitado ao tempo de aceleração do motor. Ok? Mais algum? Se eu dominar também, você vai a corrente. Sim, motor bobinado, pelo simples fato de ter resistência inserida no motor, já aumenta a impedância da máquina. Só por esse simples fato. Né? E a pergunta que ele fez, uma pergunta capciosa. Pô, mas se a corrente circula lá naquela barra que tem uma área de seção transversal pequenininha e resistência maior, ele vai conseguir acelerar? Vai. Por que ele vai acelerar? Porque estando ele com resistência mais alta, não aqui, né? Então, lá no trocael, quando ele parte pela barra externa, ela tem resistência maior. Ela tem resistência maior, portanto, a corrente de partida será menor, mesmo assim garante um conjugado maior do que se fosse categoria M. Por quê? Porque o circuito rotório fica mais resistivo do que reativo. Então, o fator de potência sobe, ou seja, o aproveitamento da energia ativa é maior. Entendeu? E, por exemplo, inversor de frequência. Inversor de frequência é um mecanismo para controlar a corrente de partida? É, mas ele é mais do que isso. Ele é mais do que isso. Né? Ele serve para controlar a frequência e, consequentemente, velocidade. Mas não deixa de ser um mecanismo também de controle de partida. É claro que, quando a demanda é só para controlar a partida, nós vamos optar por um projeto de uma outra solução. Ok? Mas já havendo um inversor de frequência, já fica garantido aí a limitação de corrente de partida. Ok, gente? Ó, alguém está com a apostila aí? A última parte da apostila, ela tem alguns tópicos aqui que nós não alcançamos, que é a partir do item 10. Aqui tem, página 41, os métodos de partida. Nós não discutimos aqui alguns tópicos, algumas estratégias de controle de velocidade do motor de indução. Né? Com escalar, não vetorial. E o capítulo 10, página 42, tratei aqui um pouco sobre os geradores de indução. Né?